Olá, bem-vindos à Consulta Aberta. Hoje quero, antes de mais, deixar uma boa notícia, que é que a Consulta Aberta vai ter a sua primeira gravação ao vivo no Festival Vodafone Paredes de Cora. E é isso, eu estou muito feliz, é um festival do qual eu gosto muito. Portanto, quem se quiser juntar já sabe, dia 15 de agosto no Festival Vodafone Paredes de Cora. Todas as semanas referencio alguém para a fisioterapia. E todas as semanas alguém volta e diz que só consegue consulta dali a 2 meses. No SNS, tanto nos cuidados de saúde primários como a nível hospitalar, há um claro problema de acessibilidade à fisioterapia. Dados de 2025 dizem que dos 13 mil fisioterapeutas que existem em Portugal, apenas 1.500 estão no SNS. Há poucos sítios com acordo, por vezes as sessões são curtas e partilhadas, deixando alguns utentes a sentir que não têm o impacto que podia ter. Mas se o papel da fisioterapia é tão importante para a reabilitação motora, para o tratamento de algumas lesões musculares e até no tratamento de doenças como incontinência urinária, por que a sua acessibilidade é tão abaixo do desejado no SNS? E como olha a ordem dos fisioterapeutas para a tecnologia e telereabilitação? Pode ser um apoio ou é sempre uma ameaça? Hoje junta-se a mim Vítor Hugo Azevedo, fisioterapeuta há mais de 20 anos e professor a tempo inteiro na Escola Superior de Saúde de Alcoitão. Olá, bem-vindo, Vítor. Olá, muito obrigado pelo convite. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso, liberdade para pensar. Olha, muito obrigada por estares aqui. Sobre este tema, realmente isto é recorrente, não é? É muito frequente eu passar prescrições para a fisioterapia e acho que era bom revermos o que é isto da fisioterapia, porque se calhar associamos só ao tratamento de lesões agudas, não é? E torci o pé e tive de ir para a fisioterapia. Mas há muito mais valências e há muito mais coisas que a fisioterapia faz. Conta-nos. De facto, antes de mais, muito obrigado por este honrosíssimo convite. É com grande gosto que aqui estou a conversar contigo sobre este que é uma das grandes paixões da minha vida e portanto, muito obrigado por esse convite. Uma das coisas que podia fechar já este podcast era, o que seria maravilhoso era teres um fisioterapeuta perto de ti, não é? No centro de saúde onde estivesses, em que houvesse uma consulta de fisioterapia que tu pudesses referenciar diretamente e teres a certeza que próximo de ti tinhas essa resposta. Também falaste de outras coisas que são relevantes e que podemos já começar a desmistificar e entrar aqui um bocadinho dentro do tema. Ou seja, a fisioterapia é uma disciplina científica, é uma disciplina autónoma que aborda vários tipos de condições. Ou seja, na realidade, a fisioterapia é uma disciplina que se centra no movimento e na função. Ou seja, na realidade, somos os especialistas, os principais especialistas se me perdoam o bairrismo, os principais especialistas do movimento e da função relativamente às profissões de saúde. E que é como não é? O movimento é uma coisa importantíssima para toda a gente, portanto, claro, da nascença até ao final da vida. E portanto, todas as condições que referiste, ou podes falar de diagnósticos médicos ou algo desse género, tudo o que tu referiste pode, ou sempre que cursa com disfunção do movimento e da função, terá oportunidade de ser referenciado para a fisioterapia. Falaste em muitas áreas que são relevantes, ou seja, a musculoesquelética, que é normalmente aquela que as pessoas, que a comunidade pensa diretamente quando pensa em fisioterapia. Uma tendinite, uma não sei o quê, exatamente, não é? Ou seja, uma lesão musculoesquelética. Mas também há muitas outras. Por exemplo, na minha realidade, eu passei praticamente 20 anos em contexto hospitalar a trabalhar em cuidados intensivos e serviço de urgência e, portanto, em contexto agudo. Portanto, nós abordamos também essas questões. Mas aí, por exemplo, como é que é? Trabalhar numa unidade de cuidados intensivos, onde é que entra o fisioterapeuta? São coisas tão simples quanto mobilizar ou coisas como, por exemplo, ajudar a respirar, a parte dos movimentos respiratórios. Fazemos um podcast inteiro sobre isso. A fisioterapia em cuidados intensivos é uma área incrivelmente nobre, né? Nós temos um papel muito, muito importante, praticamente em 2 dimensões, se fôssemos falar sobre isso. Uma delas, de facto, esta questão da mobilização precoce e de tentar diminuir ao máximo possível as complicações do acamamento e tudo aquilo que acontece numa pessoa que está em contexto crítico. E isso é, de facto, uma das abordagens importantes. Mas nós, fisioterapeutas cardiorrespiratórios, né? E agora muito em breve vamos ter então o primeiro colégio de especialidade de fisioterapia cardiorrespiratória, dinamizamos também esta parte da fisioterapia respiratória, né? E portanto essas dimensões também são muito importantes, que se prendem com a otimização da parte ventilatória. Normalmente as pessoas até quando pensam na fisioterapia respiratória pensam na remoção de secreções, na otimização pulmonar e afins. Também é uma parte muito, muito importante que nós temos dentro desse contexto. Sim, é que é giro, porque eu acho que há muita gente que não tem esta noção que a fisioterapia, lá está, não é só a parte de músculos ou tenho uma dor no joelho, há coisas
lá está, com funções vitais, não é? Como é isso, como respirar, mesmo a parte de reabilitação cardíaca, a parte, não é? Teve um AVC, toda a recuperação motora, é essencial que haja um fisioterapeuta. Perfeito, completamente alinhado com o que acabaste de dizer. É importante aqui esclarecer algumas coisas, ou seja, quando falamos de fisioterapia, quando falamos de reabilitação e de qual é que é o enquadramento, ou seja, nós como fisioterapeutas de facto incorporamos as equipas de reabilitação e somos provavelmente uma das pedras basilares dessas equipas. A fisioterapia é muito mais do que reabilitação, não é? Portanto, nós intervimos diretamente nessas fases de reabilitação, mas temos um papel também muito importante na promoção e da educação para a saúde, temos um papel muito importante noutros contextos, ou seja, a intervenção da fisioterapia não se restringe apenas à reabilitação. Não é só para resolver um problema? Não é só pela reabilitação no sentido lato, ou seja, naquilo que é, por exemplo, uma equipa de reabilitação interdisciplinar. Claro que o fisioterapeuta faz parte dessa equipa, mas também tem uma autonomia que é muito interessante em vários contextos. Daí, como estávamos a falar de início, a importância da consulta de fisioterapia. Ou seja, é muito fácil, nós, de acordo com o que existe a nível legal, qualquer pessoa pode autorreferir-se diretamente para a fisioterapia. Imagina. Tenho uma dor na anca. Posso ir diretamente ao fisioterapeuta e dizer, preciso de ajuda? Podes, de facto. E há perfeitamente enquadramento legal para isso. Ou seja, nós temos essa autonomia, ela está consagrada em Portugal. A grande questão torna-se a esta altura o acesso que terás ao fisioterapeuta. Porque e falavas do SNS, e há aqui então uma dicotomia muito importante, que provavelmente também poderemos olhar sobre o prisma das desigualdades de saúde. Ou seja, se tu tiveres a capacidade socioeconómica, se tiveres a capacidade financeira para recorrer diretamente a nível privado, por exemplo, a um fisioterapeuta, poderás fazê-lo e, portanto, podes ter esse acesso direto. Não o podes, atualmente, na realidade portuguesa, ter esse acesso via SNS. Porque nós referenciamos e és visto primeiro por um fisiatra, não é? Explica-nos. Porque é isso, porque eu acho que, ou seja, isto também é interessante porque, para quem nos está a ouvir, há aqui um debate também muito aceso entre fisiatras e fisioterapeutas. De quem está de fora, este debate aceso. Fisiatras são médicos, portanto fizeram o curso todo de medicina e depois tiraram uma especialidade em fisiatria. Mas agora explica-me porque realmente há porque um fisioterapeuta à partida também faz diagnóstico e também pode fazer... Faz. Ou seja, esclarecer aqui algumas questões relativamente a isso, ou seja, sobre medicina física e reabilitação, não é? Falará muito melhor um fisiatra, mas um médico especialista em medicina física e reabilitação é um fisiatra, portanto é um médico muitas vezes inclusivamente o gestor dos processos de reabilitação de muitas equipas, não é? Ok. A fisioterapia pode estar integrada nessas equipas ou pode estar a funcionar por outros moldes, e essa é que é a grande questão. Nós podemos trabalhar de facto em equipas de reabilitação que são lideradas por exemplo, um gestor que é um fisiatra, mas podemos estar também em equipas com pneumologistas e com cardiologistas e com urologistas e com todas essas especialidades médicas, com médicos de saúde, de cuidados de saúde primários, né? Portanto, medicina geral e familiar. Ou seja, temos várias valências em que teríamos uma grande oportunidade, porque esse valor é muito claro em várias áreas na literatura científica, aportamos esse valor para várias áreas, trabalhando diretamente com os profissionais. E porque tem essa formação, não é? Exatamente. É uma formação que não é só de seguir um plano de tratamento, vocês têm essa autonomia e essa capacidade. Perfeito. Ou seja, voltando aqui um bocadinho atrás, na diferença entre medicina física e reabilitação e fisioterapia, o fisioterapeuta pode trabalhar em equipas que são lideradas ou geridas por fisiatras, como pode trabalhar com outras equipas, pode liderar outras equipas, pode trabalhar autonomamente numa relação direta de um para um, e isso é muito claro na lei. Só que o acesso a ele é que pode ser mais complexo. É quase como um nutricionista, tanto pode trabalhar com um endocrinologista e num contexto hospitalar, como pode fazer, a pessoa pode ter acesso direto autonomamente, não precisa passar por um especialista médico para ter acesso à nutrição, não é? Isso é um excelente exemplo, ou seja, o exemplo que estavas a dar no nutricionista, como é o exemplo, por exemplo, de um psicólogo, será o exemplo, por exemplo, dos nossos colegas de terapeutas da fala, dos terapeutas ocupacionais, ou seja, nós podemos todos, e de acordo com a lei, aquilo que as pessoas podem aceder a nós por via das equipas de reabilitação ou podem aceder a nós por outras vias. Aqui o grande problema é exatamente a questão da acessibilidade, inclusivamente por causa da questão dos custos. Mas é isso que eu gostava que me explicasse, ou seja, acabaste de explicar todas as valências que engloba aqui a fisioterapia e o quão importante e o impacto que tem. Então como é que se justifica que nós tenhamos, eu prescrevo uma sessão de fisioterapia e há 2 clínicas que têm com participação
Estas duas clínicas têm às vezes uma reputação também não muito boa, e as histórias que eu ouço dos utentes é que os utentes estão lá 8 a fazer a mesma coisa, 5 minutos ou 10 minutos, estou a exagerar um bocadinho. Não estás. Pronto. Ou seja, sabendo isto tudo, porque é que é esta a realidade? Porque é que nós temos estas convenções, mas não temos mais fisioterapeutas integrados nos nossos serviços, não é? Excelente, acabaste de chegar à resposta. Ou seja, só de novo para esclarecer uma coisa: tu não indicas para um fisioterapeuta. Não, eu passo uma prescrição e a pessoa vai, como vai a um laboratório para medicina física e reabilitação. Ou seja, tu não tens acesso, de acordo com o SNS, tu não tens acesso direto a um fisioterapeuta. Para tu chegares ao fisioterapeuta, ele terá que passar, se estiveres dentro do SNS, né, tens que passar para Medicina Geral e Familiar, e ele fará a sua indicação de acordo com aquilo que for a sua realidade. Poderá ser uma clínica convencionada, poderá ser outro tipo de tipologia. Ou seja, a independência e a autonomia de um fisioterapeuta não se prende com a resolução administrativa do sítio onde a fisioterapia é implementada. O que tu estás a falar neste momento é a realidade do sistema convencionado, ou seja, em que tu prescreves, indicas para a medicina física e reabilitação e ocorrerá uma prescrição e aqui é que muitas vezes é a grande questão, que é para que, pelos problemas de acesso à fisioterapia, para que seja viável do ponto de vista financeiro, o que acontece é que os fisioterapeutas terão que tratar múltiplos utentes por hora, múltiplas pessoas por hora, com intervenções que provavelmente não estão nada alinhadas com o conhecimento científico a esta altura e que não têm a ver, e que nenhum fisioterapeuta se revê nessas intervenções como sendo a disciplina, como sendo a ciência da fisioterapia. Ou seja, é como eu passar esta prescrição e a pessoa vai a uma clínica que tem convenção com o SNS, portanto recebe uma percentagem, mas pelo que eu soube recebe muito pouco. Deram uma ideia, acho que era tipo 7 euros por sessão. Sim, ou seja, um profissional, um fisioterapeuta estar lá idealmente 1 hora com a pessoa por 7 euros, quer dizer, com todas as pessoas que precisam de fisioterapia, não é sustentável e não é estar a valorizar a profissão como deveria. Perfeito. E há aqui uma grande questão, além da questão do acesso, não é, que já falámos, depois temos aqui uma grande questão que tem a ver com a dose da intervenção. Ou seja, será que todas estas pessoas precisariam de fazer a sessão após sessão, as 20 sessões, as 30 sessões, o mês, os 2 meses, os anos de intervenção que têm? Provavelmente o que nós podemos pensar muitas vezes é, ok, claramente uma coisa não está a funcionar, ou seja, o objetivo não está a ser cumprido, então por que repeti-lo? Então quero dizer que claramente nessas situações o processo da fisioterapia não está a ser implementado. Não, é que eu ia dizer, nós normalmente passamos uma prescrição que diz primeira consulta de medicina física e reabilitação, ou seja, nós passamos uma receita e na minha cabeça o que acontece é, a pessoa vai a essa clínica, tem uma primeira consulta com um médico de medicina física e reabilitação e ele prescreve tipo 15 sessões e é aí que entra o fisioterapeuta. Mas explica-me como é que é, ou se é assim ou não. Ok, então vamos falar de qual é a realidade atual, o que é que acontece no sistema, por exemplo, numa clínica convencionada, e o que é que acontece, por exemplo, em unidades de fisioterapia privadas, e portanto para vermos aqui a diferença. Ou seja, como eu estava a dizer, apesar do ponto de vista legal e científico a ciência da fisioterapia ser uma coisa e estar perfeitamente descrita, aquilo que acontece na realidade é outra completamente oposta, né? Então, provavelmente, se esse é o teu percurso, ou seja, se esse é o percurso que tens disponível, que é passa pelo fisiatra para chegar ao fisioterapeuta, e um modelo em que tem, para ser sustentável do ponto de vista financeiro, é tratar 4 pessoas por hora, 5 pessoas por hora, 6 pessoas por hora, 10 pessoas por hora. Eu posso continuar a subir o número porque eu conheço casos em que dizem, eu vou para lá segurar um pauzinho e não sei o que, eu prefiro fazer... Isso não é fisioterapia, lá está. E nenhum fisioterapeuta se sente confortável com essa situação. Né? Ok. Então está aqui a grande diferença, é que normalmente as pessoas que vão para a clínica convencida é a pessoa que não tem acesso a uma intervenção privada, ou seja, uma unidade de fisioterapia privada ou acesso a um fisioterapeuta com estas condições. Então o que é que acaba por acontecer? O que acaba por acontecer é que o processo da fisioterapia, que envolve a referenciação, que pode ser tua, pode ser de outro médico especialista, pode ser autorreferenciação, dada a realidade atual em Portugal, nós temos autonomia para o acesso direto à fisioterapia, ou seja, a pessoa pode chegar a nós e inicia o processo da fisioterapia. Sim, o que tu dizes que acontece no privado, por exemplo, não é? Claro. Tenho a dor na anca, vou ao fisioterapeuta. Exatamente, e portanto chegas ao fisioterapeuta e é feita então uma avaliação,
que é o início, que abre a porta do processo da fisioterapia, é feito um diagnóstico em fisioterapia. Isto é muito importante que fique muito claro, que é o diagnóstico em fisioterapia não tem nada a ver com o diagnóstico médico. O nosso diagnóstico prende-se com aquilo pelo qual nós somos especialistas, que será então o movimento e a função. Então nós fazemos a avaliação da pessoa sobre esse prisma, sobre o movimento e a função, a sua atividade, a sua qualidade de vida, a sua capacidade funcional, não é? Sobre todos estes modelos. Então fazemos um diagnóstico em fisioterapia que está alinhado com isto, ou seja, não tem a ver necessariamente com o diagnóstico anatomo-fisiológico direto, tem a ver com o impacto que isso poderá ter na sua vida. A limitação da mobilidade, se levanta... Perfeito, ou se ventila de uma certa forma, se respira de uma dada forma, para sermos mais simplistas, ou se estávamos a falar da parte da fisioterapia musculoesquelética, falámos da parte da fisioterapia cardiorrespiratória, parte da neurologia é muito, muito importante, ou seja, os fisioterapeutas têm um impacto muito, muito significativo, com um valor inquestionável. E nas paralisias, por exemplo, nos AVCs, por exemplo, as doenças, por exemplo, falando das doenças neuromusculares, por exemplo, um impacto muito significativo da fisioterapia, mas também a questão da saúde da mulher e da fisioterapia pélvica, né? Também é uma área muito, muito, muito importante. Mas então o que impede neste momento que as sessões no SNS e através dessas prescrições sejam eficazes e sejam boas? Se bem que, é assim, calma, eu devo dizer que eu estou a generalizar, obviamente que eu tenho utentes que estão muito satisfeitos e que têm ótimas experiências, mas a verdade é que a maioria diz que é difícil. Claro. Mas aqui a minha pergunta é: a maior limitação e o que explica que isso aconteça é uma falta de investimento, ou seja, o facto de serem pouco valorizados e por isso não conseguirem ter recursos para estar a gerir isso, tanta prescrição, se tivessem mesmo de aplicar 1 hora a cada utente? Acho que estás a falar do SNS. Vou falar do SNS, sim. E essa aqui é a realidade. Ou seja, como estávamos a falar até um bocadinho em off, nós temos praticamente, a esta altura, mais de 14 mil fisioterapeutas, 14.600, algo desse género. E só 1.200? Exatamente, essa é que é a grande questão. Ou seja, todos estes fisioterapeutas, o Sistema Nacional de Saúde e o Serviço Nacional de Saúde em particular, recolhe muito poucos para eles. Ou seja, uma das áreas em que nós sabemos perfeitamente que temos um valor acrescentado, que é inquestionável, que está perfeitamente enquadrado no conhecimento científico atual, ou seja, todas estas intervenções a nível, por exemplo, do cuidado agudo, do cuidado hospitalar, mas também dos cuidados de saúde primários, nós somos tão poucos fisioterapeutas neste contexto que impede o acesso às pessoas. E, portanto, esse é um fator muito, muito limitante. Por um lado, o número de fisioterapeutas que há no Serviço Nacional de Saúde. Mas os recursos humanos. Mas o percurso, sabes, Margarida? Essa que é a grande questão. E deixa-me dizer uma coisa, que é, a maioria destas coisas, às vezes eu preciso, idealmente há uma avaliação urgente, ou seja, uma lesão musculoesquelética, não é isso? Uma dor muito aguda que precisa de fisioterapia rápido. Esperar 2 meses pode comprometer depois a mobilidade a longo prazo, não é? É completamente irreal, não é? Essas condições que requerem, que tu precisas como médica de medicina geral e familiar, que precisas de uma resposta muito rápida, muito urgente, muito direta. Para essas condições, tu a esta altura não tens resposta. Aliás, tens uma resposta, mas é privada, não é? Tu podes referir se a pessoa tiver a capacidade. Por isso é que eu estava a dizer, nós podemos fechar já este podcast, iniciamos e fechamos o podcast com, se calhar o que precisa é um fisioterapeuta perto de ti, de modo a tu poderes desenhar um percurso facilitador de acesso a um fisioterapeuta na tua OSF, ou no teu centro de saúde. Ou seja, e essa é que é uma das grandes questões, é o percurso. Ou seja, de modo a que tu consigas, de modo eficiente, ter acesso à fisioterapia, mas fisioterapia mesmo, ou seja, o ato do fisioterapeuta perfeitamente integrado e perfeitamente implementado, de modo acessível, que é o grande problema que nós temos atualmente. Claro, e isso é sem dúvida, e agora estamos aqui, não é, nesta parte um bocadinho se calhar mais teórica e legislativa, mas que é importante para perceber que, ok, primeiro há um grande problema de acessibilidade. Mas tens falado aí muito sobre é isso, o facto de serem baseados em evidência e de ser uma coisa importante. Eu tenho aqui imensas dúvidas sobre fisioterapia, vou aproveitar para te perguntar, que são coisas que eu ouço que se fazem em sessões e que não sei bem se há evidência para isto ou não, tipo os ultrassons, aqueles elásticos que se põem imenso, que se vê, tipo não é uns elásticos, é tipo os kinesiotapes. Os kinesiotapes. Essas coisas têm evidência, ajudam? Quando é que faz sentido serem usadas? Se calhar, se me permite aqui uma questão, e será que são intervenções que permitem fazer no pouco tempo que em certos contextos um fisioterapeuta tem para oferecer, não é? Se tu disseres... Ou seja, é melhor do que nada. Não sei se é melhor do que nada, teremos que ter um estudo para isso, né? E provavelmente algumas dessas intervenções o que nos mostra é que provavelmente são iguais a nada. Na realidade é muito fácil qualquer coisa ser melhor que nada, porque há aqui a questão do contacto, não é? Imagina, se tiveres... Claro, e o placebo também. Exatamente, ou seja, o quanto do placebo é que é válido.
Mas esta que é muita questão. Onde é que está a questão? Não é? Onde é que está a pergunta? Os ultrassons são eficazes ou são efetivos para o quê? Não é? Para que resultados? Sabemos que para a dor lombar, por exemplo, não são. Mas temos muitas outras intervenções que provavelmente não são efetivas. E estavas-me a dizer uma realidade que é, imagina, a pessoa que recorre a cuidados de medicina geral e familiar anos a fio, né? Claramente algo não está a ser efetivo. Né? Sim, porque essa é outra dúvida. Ou seja, aqui, também me respondendo um bocadinho à pergunta, é a ideia que eu tenho e daquilo que li também, que é, de facto, nós não temos imensa evidência muito robusta sobre estas metodologias. Claro que lá está, nós vamos adaptando e às vezes, em falta de melhor, experimentamos e garantindo que é seguro. Às vezes pode ser uma opção, mas não é uma coisa com claro benefício. A maioria destas intervenções assim... De todo, aliás, vou discordar de ti, acho que espero que pela uma única vez aqui. Podes discordar sempre, eu adoro que discordes. Obrigado. Há um corpo de conhecimento científico muito claro e a ser desenvolvido, ou seja, no âmbito da fisioterapia, no âmbito das intervenções em fisioterapia, nas suas várias dimensões. Ou seja, estava a falar, por exemplo, deste projeto. Posso dizer também, por exemplo... mas isso é fisioterapia, calma, claro. Se calhar não me explica bem. Ou seja, eu estou a falar destas intervenções tipo claro. Fisioterapia, acho que já ficou mais do que assumido que tem benefício. Isso aí não há qualquer dúvida. E aliás, há muita evidência. E mesmo na dor lombar... É uma das coisas que mas dúvidas temos sempre. Dúvidas temos sempre. Está a falar destas coisas não é dos elásticos, dos kinesiotapes. Sim, essas coisas. Sim, provavelmente. Aí é que às vezes é um bocadinho mais dúbio. Ao melhor do conhecimento atual, essas intervenções mais passivas, podem ter resultados que são muito, muito, muito modestos, na melhor das hipóteses. Não, que a fisioterapia tem impacto. Isso não há, senão também não é? Não tinha. Esta coisa, isto tudo que tivemos a falar até agora, acho que prova lá está o impacto que pode ter. Mas isso leva-nos à questão que eu acho que ias falar, que é, às vezes tenho estes estudantes que estão 3 anos a fazer fisioterapia e eu acho que também há aqui uma parte de contacto e de... O que eu penso também é, olha, pelo menos sai de casa, vai lá, movimenta-se, isso é importante. Mas, ou seja, faz sentido isto, a pessoa ser seguida 2 ou 3 anos na fisioterapia? De novo, nós estamos a falar de fisioterapia, não é? Porque estás a dizer 2 ou 3 anos em fisioterapia, mas para isso estamos a identificar aquilo que a pessoa está a fazer como fisioterapia de acordo com aquilo que é aquilo que está descrito, não é? Pela Ordem dos Fisioterapeutas, pela World Physio. Porque se for mesmo fisioterapia, não faria sentido ser esses anos todos. Poderia fazer, provavelmente não consecutivamente, mas poderia fazer. Ou seja, nós também não queremos abandonar, nenhum fisioterapeuta nunca abandonou nenhum utente, né? Não queremos, pelo contrário, mas nós queremos, enquanto aportarmos valor que seja sólido e que seja claramente medido em resultados que sejam sólidos, nós queremos acompanhar a pessoa. Claro. Provavelmente estes recursos é que têm que ser geridos. Ou seja, provavelmente nem todas as pessoas precisam de 5 tratamentos por semana ou 5 sessões de fisioterapia por semana. Ou 3, ou 2, ou provavelmente a dada altura. É uma coisa muito individualizada. Exatamente, muito individualizada. Temos que saber, temos que nos suportar na evidência e muitas vezes a evidência pode mostrar que a intervenção em fisioterapia ou no que quer que seja, em medicina ou o que quer que seja, que pode não aportar valor, ou seja, pode não ser melhor fazer aquilo, ou seja, qualquer coisa nem sempre é melhor que nada. De vez em quando qualquer coisa até pode ser pior que nada, claro. Né? E muitas vezes nós temos esta questão dentro do enquadramento da fisioterapia, nós temos muitas vezes estes problemas que têm a ver com isto. Não são para nós, são para a comunidade. Que é, imagina, como nós somos tão poucos fisioterapeutas a nível do SNS, aquilo que acaba por acontecer é que muitas vezes as pessoas procuram alternativas à fisioterapia. E essas alternativas não têm suporte, muitas delas não têm suporte científico, não têm um raciocínio clínico baseado nessa solidez. Já não têm os anos todos de formação e essa parte toda. Serão outras profissões, terão os seus enquadramentos, mas pelo menos não são uma disciplina científica, não são disciplinas científicas a este molde. Inclusive, por exemplo, estávamos a falar de fisioterapia cardiorrespiratória e eu vou muitas vezes, de certeza que vou, sem pensar muito, vou muitas vezes, que é a minha casa. E isso acaba por acontecer muitas vezes, por exemplo, nas intervenções da fisioterapia respiratória, e como se calhar não há assim tantos fisioterapeutas respiratórios quanto isso, devíamos ser muito mais, hoje somos muito mais. Eu acho que o contexto da Covid, por exemplo, demonstrou claramente a importância que os fisioterapeutas têm dentro deste contexto e dentro da área respiratória. Ainda hoje passei uma pesquisa para cinesioterapia, ou seja, esta parte da respiratória, da fisioterapia respiratória. Da fisioterapia respiratória, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque em França um fisioterapeuta chama-se um kiné, não é um kinesioterapeuta. Então na altura, nos anos 60, nos longínquos anos 60, nem tu éramos vivos,
quando se passou a kinesiologia respiratoire para português, fez aquela tradução direta, então, cinesioterapia respiratória. Mas dizemos fisioterapia respiratória. Infelizmente é isso que está, mas quando vais à tabela é isso que está escrito. Não nos revemos nisso. A intervenção chama-se fisioterapia respiratória. Quando vais à ciência, fisioterapia respiratória. Mas este é um problema, não é? Porque quando estamos a falar em fisioterapia respiratória, o corpo de conhecimento produzido pelos fisioterapeutas, desenvolvido pelos fisioterapeutas, acabam por haver alternativas que não têm este suporte científico, muitas vezes são implementadas até por outros profissionais e que não têm esta solidez, ou seja, não têm, como não estão realizados pelas únicas pessoas que podem realizar as intervenções da ciência da fisioterapia, que são fisioterapeutas, acaba por ser um pouco à português. Vamos desenrascar com qualquer coisa, mas nem sempre qualquer coisa é melhor que nada. De vez em quando qualquer coisa é francamente pior do que nada. Sim, mas a verdade é que a maioria das pessoas não pode esperar 2 meses, mas também não pode pagar 70 ou 60 euros por uma sessão de fisioterapia. Ou seja, pelo menos as pessoas, no contexto em que eu trabalho, que é do SNS, e por isso é que realmente é bom olhar também para este problema e perceber o que é que se passa para que não haja este investimento quando há tanta evidência. E isto leva-me aqui ao outro tema também, aliás, foi um dos temas do episódio, que são as tecnologia e a telereabilitação. Portanto, há pouco tempo o SNS fez uma convenção com uma empresa que faz isto, portanto, telereabilitação, em que basicamente a pessoa tem uma prescrição e faz fisioterapia em casa. E eu sei que há aqui uma opinião dos fisioterapeutas também, é isso, que tem algumas dúvidas e algumas reservas. Explica-nos qual é a preocupação e porque é que isto é assim um tema que também, pronto, que é importante para vocês. Muito bem. Então, uma das principais questões não tem nada a ver com um bairrismo nenhum dos fisioterapeutas nem nada do género, pelo contrário, estamos preocupados com aquilo que todos os profissionais de saúde estão, que é com os resultados para a comunidade, ou seja, com a saúde do cidadão. É com isso que nós estamos preocupados. Em primeiro lugar, obviamente, eu não estou em representação da Ordem dos Fisioterapeutas, eu faço parte, sou conselheiro geral da Ordem dos Fisioterapeutas, como somos mais 49, mas não estou em representação da Ordem, portanto, my opinions are my own, né? Portanto, eu vou falar apenas da minha opinião. E há aqui alguns aspectos que são muito, muito, muito importantes relativamente a essa dimensão. A primeira delas nunca é uma questão acerca da tecnologia, nunca é uma questão acerca da telesaúde, aliás. Ou seja, ter medo do que é novo e do que é tecnológico. Pelo contrário, aliás, os fisioterapeutas desenvolvem investigação há décadas no âmbito da tecnologia, né? Portanto, não é nada de novo para nós. Inclusivamente nos últimos anos, com o surgimento da inteligência artificial, nós estamos perfeitamente enquadrados, ou seja, não temos de todo uma visão saudosista, de todo. Portanto, nunca é a questão da tecnologia. Vamos tirar essa carta já da mesa, porque é uma carta que tem sido lançada, os fisioterapeutas têm questões com a tecnologia. Pelo contrário, nós fazemos investigação nesse tema. Há pouco tempo publicámos um artigo sobre a literacia em saúde digital, que é importante também, ou seja, os conceitos da literacia em saúde, da literacia digital, da literacia em saúde digital também são realmente importantes. E, portanto, o nosso problema, a nossa questão, sob o prisma do cidadão, nunca é a questão da tecnologia, é a questão do será que isto é fisioterapia? Ou seja, nós, como conversámos até agora, a fisioterapia, de novo, é uma disciplina científica e autónoma que se materializa no processo da fisioterapia. Então, o processo da fisioterapia, como eu tinha dito antes, ele inicia-se e termina com a única pessoa devidamente validada, não, capacitada para implementar, que será o fisioterapeuta. E se fores ver aquilo que acontece em primeiro lugar, uma das coisas que é relevante é o acesso, não é a um fisioterapeuta, de novo. Ou seja, dentro daquilo que é muito importante, que é o percurso de cuidados, não é? Mas é parecido no sentido em que tens uma primeira avaliação por um fisiatra que avalia se podes fazer aquele tratamento ou não, não é? Ok, então é a medicina física e reabilitação, ou seja, voltamos ao utente que tu prescreves, medicina física e reabilitação. Ou seja, não estás dentro daquilo que é o percurso do utente nesse caminho, não é? Do caminho do utente, não é um caminho de acesso direto a um fisioterapeuta, ou seja, e muitas vezes a intervenção não pode ser desenhada pelo fisioterapeuta, não é o fisioterapeuta que toma a decisão se é aquela intervenção ou se é outra e quando é que inicia o processo ou quando é que acaba o processo. Portanto, o processo da fisioterapia não está implementado. E pode dizer, tudo bem, mas isso também é a realidade em muitas situações, é a realidade do contexto nacional. Tudo bem, mas nós queremos melhorar, né? Nós não queremos perpetuar coisas que são menos eficientes, mas que existem na nossa realidade. Então, este é um dos problemas importantes. Ou seja, estamos a chamar fisioterapia a algo que provavelmente não o é. Por outra razão também. Eu falava do movimento e da função.
não é? Da individualização também do utente e da visão daquilo que é saúde, ou seja, do bem-estar biopsicossocial, não é? Nós afastámos-nos todos em saúde dos modelos estruturalistas há décadas, não é? Portanto, o modelo biomédico é batido e nós estamos a afastar dele, claramente, ainda bem, para uma visão nova de saúde. E aquilo que estas intervenções, ao contrário, por exemplo, do que acontece em intervenções que são guiadas por fisioterapeutas, em telesaúde, em que muitas vezes querem telesaúde, querem modelos híbridos, há este acompanhamento e uma integração da pessoa, da sua funcionalidade, da sua qualidade de vida, ou seja, daquilo que é o seu enquadramento, não é, na vida e o seu bem-estar biopsicossocial, não é, desse conhecimento mais alargado da saúde. Aquilo que acontece são intervenções estruturalistas uniarticulares, a esta altura, pelo menos aquilo que nos parece, né? Daquilo que foi conversado, aquilo que surgiu, são intervenções em que tu tens um problema do cotovelo, ou tens um problema do ombro, ou tens um problema da anca, tens exercícios específicos para isso, se tiveres de dois. Mas que eu acho que há, ou seja, eu acho que há um fisioterapeuta que recebe o resultado dos exercícios e que vai. Se houver alguma coisa que não está, se há alguma coisa que não está a ser bem feita, que corrige e que. Isto, eu estou a dizer isto porque lá está, eu acho que também há algum desconhecimento sobre o que é, e eu acho que isso é o primeiro passo, não é? E por isso é que também quis gravar esse episódio, que é perceber o que é. E na verdade eu percebo perfeitamente o que dizes e eu acho que aquilo não é o mesmo que se faz numa sessão de fisioterapia, obviamente presencial, não é? Mas tem, pelo que eu percebi, tem esse acompanhamento da fisioterapia. Não quer dizer que seja só o presencial, ou seja, um fisioterapeuta pode implementar exercício, de facto. Nós somos, de novo, reforçando, nós somos exatamente especialistas também nessa área do exercício em contextos clínicos, ou seja, nós somos profissionais de saúde que são especialistas também no desenvolvimento e na implementação de exercício em contextos clínicos, em pessoas que têm condições clínicas. Então, o exercício é um dos recursos que o fisioterapeuta tem na tomada de decisão da intervenção. Se nós voltarmos atrás ao processo da fisioterapia, que começa com a avaliação, o diagnóstico, o prognóstico e a intervenção, este será o terceiro ou quarto passo, né, da intervenção. Só que aqui a intervenção não depende da avaliação do fisioterapeuta, ou seja, se o fisioterapeuta decidir que não é exercício a melhor intervenção, a pessoa vai mandar o tablet de volta para casa, tablet de fisioterapeuta. Não, eu acho que há mesmo o fisioterapeuta que revê e que muda a se ele decidir intervenção. Que o exercício, se ele decidir que exercício não é a melhor intervenção para aquele utente, e isso não está claro. Sim, mas acho que pode acabar o tratamento Mas isso não está. A sessão de fisioterapia, né? Pode, de fisioterapia, seja lá o que for, pode terminar aquela sessão. Mas o fisioterapeuta, ou seja, se o fisioterapeuta define, juntamente com o utente, se define a intervenção, aquela é a única intervenção que tem disponível. Mas todos os passos do processo da fisioterapia não é só o processo da intervenção, porque o fisioterapeuta pode, e o exercício é uma das ferramentas que nós temos mais claras e que utilizamos mais. Todos os fisioterapeutas, eu usaria dizer, todos os fisioterapeutas da prática clínica utilizam exercício. Para teres a noção, por exemplo, na minha escola, na Escola Superior de Saúde de Alcoitão, nós temos unidades curriculares de exercício todos os anos, não é? Claro. E todas estas dimensões. Portanto, o exercício é muito importante, mas o processo da fisioterapia não está integrado. E, portanto, estamos sempre a falar de fisioterapia, ou seja, é aquilo que está nos meios de comunicação social, fisioterapia, ou tablet de fisioterapeuta, fisioterapia, quando aquilo que é mostrado como fisioterapia não bate certo com aquilo que é o regulamento do ato de fisioterapeuta e com o processo de fisioterapia. É que sabes que é engraçado, porque eu acho que é bom às vezes discordarmos, mas eu acho que aqui às vezes é muito mais uma coisa de nomenclatura, porque eu vejo perfeitamente sentido no que estás a dizer, mas eu também consigo ver sentido no outro lado, ou seja, acho que sim, realmente há aqui uma questão de nomenclatura que faz sentido ser revista e ser repensada, não é? Porque se calhar não podemos dizer que é fisioterapia uma coisa que não é igual. Perfeito. E pode ser outra coisa qualquer. Sim. Pode ser exercício, pode ser outra coisa qualquer, pode ser um nome qualquer, pode ser rosa, não é? Sim, o que quer que seja. mas há aqui, portanto, há esse aspecto e que eu acho que é diferente dizer que aquilo não tem utilidade, ou seja, pode ser outra coisa. E eu acho que há outro problema que torna isto também uma dimensão tão grande, é que é ótimo investirmos nesta telereabilitação para alguns contextos. O que não pode acontecer, e o que eu acho que é grave, é não investirmos ao mesmo tempo na fisioterapia e nisto de termos 1000 fisioterapeutas no SNS inteiro para 10 milhões de pessoas, percebes? Perfeito. Ou seja, eu acho que isto não é uma solução para esse problema e não pode ser publicado e comunicado como, olhem, faltam-nos fisioterapeutas, vamos arranjar isto. Exato. Ou seja, eu acho que pode ser uma ferramenta super útil e, honestamente, depois de perceber como é que aquilo funciona, eu acho que pode ter utilidade. Acho que não podemos apresentá-lo como se fosse uma solução para um problema que existe e que é grande, que é a falta de fisioterapeutas no SNS. Então, mas não podemos misturar os conceitos. Exatamente. Ou seja, nós não podemos misturar as intervenções o que seja, né? Telereabilitação, a telesaúde, a telefisioterapia, o que quer que seja,
E o seu valor, nós sabemos que tem valor, claramente, não é? Tem valor. Os sim, modelos, pode ser útil e sem pode... dúvida. Portanto, e não para é uma isso pessoa que está a 30 km de uma clínica, ou seja, sem dúvida. há ali contextos em que, sim, é isso, estamos Sem dúvida. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Durante o contexto da Covid, voltando a ela rapidamente, nós, por dificuldades de acesso, dinamizámos uma intervenção em fisioterapia respiratória global para pessoas que tinham Covid e, portanto, estávamos a fazê-lo à distância, fizemos-lo à distância. O programa chamava-se Inspiro. Inclusivamente, depois, nós até publicámos um artigo sobre as visões das pessoas neste processo, que fizeram fisioterapia respiratória neste processo, e correu tudo muito bem. Ou seja, o processo foi muito, muito interessante. Envolvia a parte do exercício, envolvia promoção de saúde, envolvia várias dimensões. A grande questão, de novo, não é sobre o valor da tecnologia. O valor da tecnologia é inequívoco, não é? Nós estamos aqui, abrimos esta porta e este é o novo mundo. Sim, acho que é mais sobre a forma como é comunicado e o que está... Mas não podemos chamar, ou seja, de acordo com aquilo que é a lei nacional, como nós vemos a fisioterapia, mas não apenas como nós vemos, é como o mundo vê a fisioterapia, o que é a profissão da fisioterapia, não é? O que é ser um fisioterapeuta e o que é o processo da fisioterapia. Nós não podemos chamar fisioterapia uma coisa que não está enquadrada neste contexto. E a palavra fisioterapia e a palavra fisioterapeuta tem sido usada e abusada nesse sentido. Até um tablet é fisioterapeuta. Sim. E isso é muito grave. Porque se não é fisioterapia, será outra coisa qualquer, então chama-lhe outra coisa qualquer. Porque, por exemplo, tu iniciaste o podcast com a questão do o tempo que se espera por fisioterapia. Eu não sei se é o tempo que se espera por fisioterapia, inclusivamente, porque a empresa em questão não apresenta os resultados. Mas, por exemplo, eu não sei se é o tempo que se espera por fisioterapia, não será o tempo que se espera por consulta de medicina física e reabilitação. Ou seja, nós não sabemos claramente o que é que foi abonado. Não, e acima de tudo isso, ou seja, isso não é uma responsabilidade dos fisioterapeutas, é uma responsabilidade, é isso. Eu acho que tem muito mais a ver com a gestão de recursos humanos. Administração, claro. Que é um problema, ou seja, a burocracia toda que implica, é preciso abrir concurso e depois os concursos demoram 2 anos e depois são ordenados miseráveis que não fazem sentido Margarida, nenhum. Tu não podes, como tira-te a autonomia e por isso... Tu não podes referenciar para um fisioterapeuta, não é? Podes, sim. privado. E este é que é o problema, e este é um problema muito, muito significativo que nós não podemos ignorar. Não é? Este é o problema central. De novo, não tem nada a ver com a tecnologia, nós usamos-la dentro da fisioterapia, tem a ver com a utilização do termo fisioterapia, porque o termo fisioterapia é interessante, não é? As pessoas reconhecem o termo fisioterapia, reconhecem o que é um fisioterapeuta, reconhecem o valor. Por exemplo, agora, a situação, não é? Infelizmente, a situação do Nuno Marco, não é? Estamos todos muito a torcer muito pela fisioterapia dele, pela recuperação dele, não é? Mas aqui também, de novo... São peças essenciais no percurso de saúde, e é isso, às vezes uma lesão eu tenho a certeza que vários futebolistas ou desportistas dirão, bem, a pessoa que me marcou foi... Aliás, eu lembro-me de ter 14 anos e ter um problema no joelho, e eu ainda hoje me lembro perfeitamente da minha fisioterapeuta. Mas sabes o que é que eu acho super interessante nesta discussão toda? É que eu acho que muitas vezes realmente o problema e as divergências são muito mais um problema de comunicação do que... Lá está, eu acho que aqui o problema base é isto de estarmos a não perceber o que é a fisioterapia, o que são estas telereabilitações e o potencial que tem. Porque depois de repente parece que uns estão contra os outros e eu acho que não é nada disso. Ou seja, eu acho que há lugar para as coisas. Agora, não podemos, e é perigoso comunicar isto como uma solução para a falha nos recursos e o tempo que demora a chegar à fisioterapia, porque de repente parece que o problema está resolvido e não está. Nós continuamos a precisar de ter fisioterapeutas presenciais. E isso é que eu acho que é importante, é não deixar que isto nos distraia da necessidade de investir na... Perfeito, acabaste de dizer tudo. O que não quer dizer que não tenha utilidade e que não seja uma coisa que pode ser... Aliás, eu quando experimentei aqui pensei... É a intervenção em tela, não é isso que estás a falar? Sim, eu pensei, eu tenho imensos utentes que não têm isso, ou que não têm tempo, ou que não têm... E para quem o simples facto de ter um tablet que é relativamente simples e que o põe a mexer, a levantar, a fazer coisas, pode ser uma intervenção útil e se calhar mais acessível... e pronto, que para alguns utentes pode fazer sentido. Mexer qualquer coisa, normalmente, não é? Mas normalmente, este é que é o problema grande, que é outra das questões, que é a questão da segurança, que é, não podemos, como não temos evidência sólida que suporte isto, e se pensarmos, a telereabilitação tem um suporte muito sólido, enfim... Margarida, não tem. Ou seja, nós temos, por exemplo, vários estudos científicos importantes, né? Olha, temos assim à cabeça, temos uma revisão da Cochrane que nos mostra que as intervenções em telereabilitação para pessoas com AVC não é melhor do que intervenções presencialmente e que há muita reserva porque o que existe de literatura é muito pouco. Em reabilitação cardíaca há a mesma coisa, não se comprometem com
demonstrar resultados e com emitir recomendações exatamente por causa disso. Não podemos ter o equívoco de que fala-se muitas vezes em ciência, tem suporte científico, não tem suporte científico, e muitas vezes acaba por não ser. Ou seja, por exemplo, na telereabilitação não é assim tão sólida, ou pelo menos ao melhor do meu conhecimento, assim tão sólida nos benefícios. Ou seja, pode ter alguns benefícios, pode em algumas situações ser melhor do que nada. Agora, não é muito claro que é a que se compara com as intervenções de outros moldes, quer seja presencial, quer seja a nível híbrido. Mas eu gostava de pegar numa coisa que tu dizias, que era, de facto, um ordenado, um fisioterapeuta no SNS serão à volta de 1.300 euros. Portanto, brutos? Não, com desconto, para fazer os descontos ainda. Ou seja, devem receber aí uns 800 ou 900. 900 euros, sim, ou 1.000 euros, qualquer coisa desse género. Mas conseguem pagar metade de uma renda atual em... Exato, mas nem só isso estava de podcast. Mas deixa-me só mostrar-te uma coisa muito interessante. Ou seja, um pequeno jogo de números mostra-nos uma realidade que se calhar não é um problema de fisioterapia, fisiatria ou o que quer que seja, é um problema de gestão e de gestão administrativa e de recursos humanos. Repara, estavas a dizer que se pensarmos que um fisioterapeuta custa ao SNS 1.300 euros de entrada, né? E se pensarmos num tablet desses que custa 200 euros por pessoa, né? Portanto, 6 ou 7 tablets pagariam um fisioterapeuta mais, que nós temos tanta falta. Ou seja, uma coisa que é altamente questionável, que não sabemos sobre o suporte científico, porque não sabemos, né? Todos os estudos que são feitos, ou pelo menos aqueles que são referidos, são feitos sob o prisma da fisiatria. Ou seja, inclusivamente li também uma opinião de uma colega que referia novos estudos de fisiatria, não estudos de fisioterapia, e rapidamente meia dúzia destes tablets pagavam o ordenado de um fisioterapeuta, né? Com a sua intervenção sólida, bem suportada, com o contributo que tem. Olha, podia ser um fisioterapeuta para tu teres nos teus cuidados de saúde primários e que te pudessem dar resposta a todos os utentes, principalmente diretamente àqueles que estás a referir, que precisavas que tivesse uma intervenção já, não daqui a 2 meses. E portanto, este é o trade-off da coisa, não é? Portanto, sim, eu acho não que é só fácil. É importante haver transparência, porque lá está, eu olhei para esses estudos, mas também é verdade que há estudos em que, e eu acho que é aqui que é importante, que é uma tecnologia que pode fazer sentido, mas é preciso saber em quais é que temos evidência que funciona e aplicá-los nesses casos em que sabemos que tem mais benefício do que ninguém é melhor que um fisioterapeuta para decidir quais as intervenções da fisioterapia. Mas por isso é que eu acho nisso, ou seja, eles têm fisiatra e fisioterapeuta precisamente para também, ou seja, não vão pôr uma pessoa a fazer telereabilitação para recuperar de um AVC. Perfeito. Porque não há evidência. Então há aqui áreas que são claramente e que não há benefício à luz do conhecimento atual. O AVC não terá benefício. Intervenções que têm ouvido falar, não é? A questão das condições cardiorrespiratórias, que é muito difícil compreender. Isso não será o público-alvo para este tipo de... Sim, certamente não será. Mesmo que fosse o fisioterapeuta a implementá-las, provavelmente ele teria reservas nesse sentido. Mas lá está. A tomada de decisão em fisioterapia é muito, muito importante que seja feita por fisioterapeutas. E uma das questões, inclusivamente, assim, do ponto de vista da tomada de decisão deste protocolo entre a SNS e esta empresa, é que, repara, estamos a falar de fisioterapia e fisioterapeutas, e a ordem dos fisioterapeutas nunca foi, de acordo com aquilo que foi comunicado, que eu sei o mesmo que das comunicações públicas, nunca foi contactado ou teve nenhum papel neste processo. Ou seja, tu tens uma intervenção em medicina em que a ordem dos médicos não é tida nem achada. E, portanto, algo estranho acontece quando a ordem que autorregula, portanto, a instituição que autorregula uma profissão e que é referência, não é incluída na conversa. Não é incluída nem nenhum passo considerada. Portanto, claramente estamos a utilizar a disciplina da fisioterapia, a ciência da fisioterapia e os fisioterapeutas para algo que provavelmente, e espero que não seja, espero que não tenhamos grandes consequências severas, mas que claramente não está alinhado com aquilo que é o conhecimento científico e que não está alinhado com o processo da fisioterapia e com a disciplina científica e autónoma que é a fisioterapia. Sim, mais uma vez eu volto, por isso é que eu acho que a comunicação é tudo, porque lá está, eu acho que se houver mais transparência, se incluirmos é como quando se tomam decisões sobre médicos de família e medicina geral familiar e não se incluem médicos de família, não é? Exato. E portanto eu percebo isso, acho que é isso, e daí também ter gravado esse episódio por ter muitas dúvidas. Acho que há muito potencial e muitas coisas boas, mas sem dúvida que isto tem de ser uma conversa com todas as partes. E lá está, e não esquecer da importância que a fisioterapia tem, que acho que ficou muito esclarecida neste episódio. Vítor, perguntava-te, se calhar, infelizmente já estamos aqui sem tempo, já estou a receber sinais de fumo, mas qualquer coisa também podemos fazer um segundo episódio. Mas se calhar perguntava-te assim por fim, o que é que tu gostavas que toda a gente soubesse sobre a fisioterapia? Ou se calhar o que é que tu gostavas que a fisioterapia, como é que a fisioterapia podia estar no futuro do SNS?
Ok, falando diretamente sobre a fisioterapia e o futuro da fisioterapia no SNS, era muito importante que houvessem percursos claros de acesso direto dentro do SNS para a fisioterapia que fossem ágeis, funcionassem, em que qualquer especialidade médica pudesse trabalhar diretamente com o fisioterapeuta e que o fisioterapeuta pudesse, de facto, não apenas de como está no regulamento do ato de fisioterapeuta, mas na prática, o fisioterapeuta pudesse implementar o seu processo de fisioterapia. Isso envolve, obviamente, ter uma consulta de fisioterapia, como existe a consulta do psicólogo, como existe a consulta do nutricionista, seria fundamental, é um passo fundamental de um grande benefício, inclusivamente nós sabemos que é custo benéfica para o SNS. Sim, está estudado, não é? Nós sabemos, e em fisioterapia há muitas coisas que nós sabemos que são custo benéficas. Vou-te dar só um exemplo muito rápido: 25% das unidades de cuidados intensivos em Portugal não têm fisioterapeutas, nem nenhum nível. Portanto, há coisas que têm a fisioterapia do pavimento pélvico, eu acho que nós sabemos que é uma em cada 4 na incontinência, que é uma doença que tira imensa qualidade de vida às mulheres, que tem imenso impacto no dia a dia, nas mulheres e homens. Mas, por exemplo, nós na mulher sabemos que uma em cada 4 resolve com fisioterapia e não são precisas 30 sessões. Isto também eu acho fascinante, que é a própria fisioterapia tem este lugar formativo de explicar e dar as ferramentas para a pessoa poder fazer os exercícios, e portanto não é só numa perspectiva de agora tenho de fazer 30 sessões. Dentro da fisioterapia, muitas vezes normaliza-se ou banaliza-se a fisioterapia e pavimento pélvico como sendo só os Kegels, não é? Sendo só fortalecer. Muitas vezes Kegels é a pior coisa que nós podemos fazer. Ou seja, obviamente precisa de uma avaliação e de uma intervenção de um fisioterapeuta, mas há evidência. Claramente, e portanto tu devias poder referir diretamente para o fisioterapeuta e não podes. E este é o problema da SNS. Este é o problema. Então do pavimento pélvico é muito difícil. E todos os outros. Sem dúvida alguma, Vítor, muito obrigada mesmo. Foi super esclarecedor. Espero que as coisas mudem, mas é isso, também começa por comunicar, por falar sobre o assunto, por percebermos a importância que a fisioterapia tem e o quão é desvalorizada no SNS. É um problema também com muitas outras áreas, mas pronto, hoje ficou por aqui. Obrigada, Vítor. Este episódio foi gravado por Gustavo Carvalho e tem a sonoplastia de João Ribeiro. A fotografia é de Matilde Fieschi e capa de Joana Fatela, música original de Gileirinhas. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Bernardo Ferrão. Eu sou a Margarida Santos e este é o podcast Consulta Aberta. Voltamos na próxima semana, mas até lá siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais da SIC Notícias. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcast@empresa.pt. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.